Olá, você internauta, começamos mais um programa Opinião aqui no seu DGABC TV. Você sabe, um espaço onde a gente discute sobre assuntos importantes da nossa sociedade, do Grande ABC, do estado de São Paulo e do país. E hoje mais uma edição especial do nosso programa Opinião. O programa saiu dos estúdios novamente e agora veio à sede do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, segunda região, aqui em São Paulo, na Consolação, no centro de São Paulo, conversar com uma das autoridades do TRT, da Justiça Trabalhista aqui do estado. Vamos bater um papo com o desembargador Marcelo Freire Gonçalves, ele é desembargador do TRT. Vamos conversar sobre o direito do trabalho, enfim, falar um pouco sobre as conquistas trabalhistas, sobre greves, enfim, sobre o cenário do direito trabalhista no Brasil. Fica aí, o programa Opinião está no ar. Aqui então no TRT, conversando com o Dr. Marcelo Freire Gonçalves, desembargador do TRT. Doutor, em primeiro lugar, muito obrigado por ter recebido a nossa equipe aqui para bater esse papo, falar um pouco do direito trabalhista. Obrigado, viu? Obrigado, para mim é um grande prazer, uma grande honra voltar a estar com vocês, aí o Diário do ABC, um diário que, gente, guardei muito tempo de juventude, no tempo que eu frequentava Santo André. Que maravilha. Meu pai também trazia sempre para casa o Diário do Grande ABC e faz parte da nossa vida, o diário. Obrigado, e é um prazer muito grande, viu? Obrigado, doutor. Começo perguntando para o senhor, que análise o senhor faz, que avaliação dá para fazer do direito trabalhista no Brasil? O senhor acha que ela é avançada em relação ao resto do mundo? O direito do trabalho tem uma grande virtude. Ele procura dar um equilíbrio social entre as partes. Há um imenso fosso social entre os ricos e pobres. Nós chegamos muito tarde ao trabalho assalariado. Se vocês pensarem, o 13 de maio de 1888 foi o penúltimo país do mundo a abrir mão da escravatura. Isso trouxe um transtorno muito grande. Nós chegamos com a população negra totalmente analfabeta, totalmente despreparada, morta de fome, e isso trouxe uma insegurança muito grande que até hoje, 125 anos depois, ainda é um problema, tá? Mas, com o passar dos anos, nós já estamos evoluindo muito. E o último caso que nós tivemos foi as domésticas que passaram a ser ter os mesmos direitos dos demais trabalhores. Como eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse avanço, né, que foi a aprovação aí da PEC das domésticas, como ficou conhecida, né? O que o senhor pode dizer sobre isso? Foi um avanço, mas ainda é passível de regulamentação, está lá nas casas do Congresso, ainda tem muito que ser feito e não acredito que não vai ser objeto de nenhuma controvérsia. É um negócio, o doméstico é um empregado que está muito próximo de nós, que faz parte da nossa casa. Ele está sempre presente no nosso dia a dia, nossos familiares, participa das nossas alegrias e até das nossas tristezas. É verdade. Alguém convive, né? Convive conosco, né? Por exemplo, nós faltamos, nós temos cachorro, ele toma conta do cachorro e por aí vai, né? E a CLT, que é outro fato importante, é os 70 anos da CLT, que está sendo muito marcante. Nas minhas aulas, eu pedi para os alunos estudarem o que significou os 70 anos da CLT, e eles gostaram muito, foi muito bem aceito. Identificaram desde 1943 até hoje
70 anos, 500 modificações na CLT. Então é algo significativo. É verdade. É? É verdade. Agora, doutor, como é que é lidar com questões que são questões tensas, questões que envolvem aí o arbítrio aí dos desembargadores, como por exemplo a questão da greve. A gente viu recentemente aqui em São Paulo manifestações por conta de a questão salarial. A gente viu dos policiais, a gente viu recentemente também uma greve dos funcionários do metrô e da CPTM. Como é que é lidar com isso, doutor? E às vezes manifestações que ultrapassam o direito de um outro cidadão. O objetivo da Justiça do Trabalho antes de mais nada, é a pacificação. É algo muito importante. Nesses casos, não há nem ganhadores e nem perdedores. É algo que temos que continuar trabalhando. Vamos sempre vivenciar esse trabalho. Nem todo mundo vai querer ganhar milhões. E nem sempre o empregador vai querer que o empregado ganhe pouquíssimo. Tá certo? Uhum. É um meio termo entre ambos. O que nós fazemos? É a conciliação entre as partes, para evitar que haja um grande prejuízo à população. Hoje nós vivemos aqui greve dos ferroviários, que pode trazer um prejuízo imenso. Ninguém quer tirar o emprego dos ferroviários, mas também precisamos pensar que a empresa não pode dar um aumento substancial a esses empregados, porque vai ter que ser repassado para a população. Uhum. Tá certo? Então o papel do TRT nesse caso É conciliador, mediar isso, né? e intermediar uma solução. Uhum. Tá certo? E ver o que pode acontecer. E nesse caso, nesses últimos anos, eu tenho, desde o tempo que eu estava no Ministério Público, eles têm acertado, os trabalhadores sempre acatam com muito respeito as decisões da Justiça do Trabalho. Agora, como é que é lidar também, doutor, com o radicalismo das duas partes, tanto às vezes do empregador como do empregado? Quer dizer, como é que é lidar quando há o radicalismo, quando há a convocação de uma greve antes do prazo legal, quando o patrão não atende aquilo que foi determinado pelo TRT? Como é que é lidar com isso, doutor? Olha, o radicalismo é algo que cansa. Que cansa. Às vezes ele cansa, não vem as soluções de imediato. A pessoa precisa. Nós precisamos de bens materiais. Às vezes, se nós mandarmos todos os empregados embora, a empresa vai sofrer um desgaste muito grande. E se os empregados não voltarem ao trabalho depois da decisão da Justiça do Trabalho, o empregador pode fazer a demissão por justa causa. Tá certo? E sempre conseguir um novo emprego é muito difícil. É verdade. Depois que nós entramos na faixa dos 40, é sempre mais difícil conseguir um novo emprego. É verdade. É verdade. Agora, um assunto importante que tem se discutido muito, tem acabado aqui nos tribunais aqui também, doutor, é a questão do assédio moral, né? Como é que o senhor, isso vem diminuindo cada vez mais, ou esse é um assunto que cada vez mais tem estado presente, né, nas empresas, no dia a dia das decisões ou das votações aqui, das decisões da justiça? Olha, o assédio moral é uma questão de democracia. A democracia não é só eleger o prefeito, o governador, o presidente. Está no dia a dia das pessoas. A gente precisa respeitar o outro. Não dá para ficar xingando, ou pondo os apelidos. Às vezes as pessoas não aceitam.
E sempre há um excesso assim do mau humor dessas pessoas que meio contagia um pouco, né? Tirar, como se assim, que eles faltar com respeito, a famosa gozação, né? Que tão bem conhecida assim na linguagem popular, acaba gerando briga. Tá? E sempre aquela coisa assim que o brasileiro se considera um verdadeiro símbolo sexual de outras coisas mais, e isso gera uma série de consequências. E aos poucos eu acredito que tende a diminuir, né? E decorre também daquela situação de constranger as pessoas, né? Se não está satisfeito com o empregado, convido ele a se retirar, faz a despedida sem justa causa e contrata um outro empregado. Mas falar mal do cidadão por aí fora, usar os e-mails, falando disso, daquilo, acaba trazendo um prejuízo ético de caráter subjetivo ao empregado. É verdade. Mas como o senhor falou, de uns tempos para cá, quer dizer, já há algum tempo que a lei trabalhista brasileira vem avançando muito, né, doutor? Vem avançando muito. O Código Civil prevê o dano moral, o dano material, e a própria reforma, a emenda 45, prevê a competência da justiça para danos morais decorrentes de acidente do trabalho. É verdade. Agora, doutor, o senhor falou um pouco da sua experiência de Santo André, das lembranças que o senhor tem do ABC. Queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória, rapidamente, para a gente, até chegar aqui no TRT. Conta para a gente. Olha, em primeiro lugar, eu fui advogar, comecei como oficial de justiça no TJ. Depois eu fui advogado do INSS. Um belo dia lá em Santo André, meu pai olhando assim pelo jornal, acho que era o Diário do Grande ABC, vai abrir concurso para o Ministério Público do Trabalho. Aí ele virou: Marcelo, você não quer prestar para o Ministério Público? E o Ministério Público era aqui embaixo, no primeiro andar, começo dos anos 80. Lá fui eu, me inscrevi e belo dia, aquelas coisas, né? Passei, né? A gente não acredita. Custaram para chamar. Aí eu estava no INSS, vim e belo dia, olha, você foi nomeado para o Ministério Público em Manaus. Olha só, até explicar para a mãe que Manaus, o jacaré não está dentro do tribunal, foi bem. Depois de um mês, fomos para Brasília, para a 10ª região. Não era o TST, era o Tribunal da região Centro-Oeste. E depois viemos para São Paulo. Eu, aos 27 anos, já era procurador do trabalho. Aí depois de 13 anos falaram: você bem vai para Brasília, lá na Procuradoria-Geral, você vem para o TRT, aos 40 e poucos anos. Aí eu vim para o TRT. E agora estou aqui. E não sei se logo, logo a aposentadoria me aguarda. Contribuição enorme para a justiça trabalhista brasileira, o senhor tem dado, com certeza. Doutor, para encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse livro, Responsabilidade Civil 2, que foi organizado pelo Dr. Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, advogado também, brilhante advogado, que o senhor escreve um capítulo sobre responsabilidade civil e as relações de trabalho, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente rapidamente. Olha, esse livro
tem aí por maestria um grande amigo, o Luiz Fernando Almeida Guilherme. Ele falou, olha, quero você falando sobre na área do trabalho. A responsabilidade civil está muito próxima. É verdade. Se amanhã vocês sofrerem algum acidente, algum problema, vocês poderão cobrar dos seus empregadores isso, ou mesmo tempo até do empregado também. E isso precisa ser divulgado. Tá presente nisso. Por exemplo, no CIV é mais fácil. Se amanhã você atravessa a rua e não vê o buraco lá da prefeitura, põe o pé na calçada e cai lá no dentro, isso é a prefeitura de São Paulo, de Santo André, São Bernardo é a responsável, tá? E aqueles casos também de você estar subindo a escada, o chão está molhado e você vai no chão, rola abaixo e fica todo machucado. Cabe uma ação de responsabilidade civil nesse aspecto. Tá certo. É uma boa dica aí o livro Responsabilidade Civil 2, organizado pelo doutor advogado Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme. Vou mostrar aqui para vocês aqui a capa do livro. Um livro para quem, o estudante, pessoas interessadas no assunto, certamente uma enciclopédia aí para falar sobre o assunto, sobre responsabilidade civil. E aí o capítulo do Dr. Marcelo, que fala sobre responsabilidade civil e as relações de trabalho. Doutor, nosso programa está chegando ao final. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de o senhor receber a gente aqui no seu gabinete, aqui no TRT, para conversar com um internauta, o cidadão aqui do Grande ABC, ouvir o senhor novamente, poder contar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. Para a gente é um prazer. Obrigado, viu, doutor, mais uma vez. Eu é que agradeço a presença de vocês. Foi um prazer muito grande e voltem sempre e sintam-se em casa. Obrigado, doutor. Tá bom? Muito obrigado mesmo. E um agradecimento especial a você, internauta, que sabe pode participar do nosso programa pelo e-mail dgabctv@dgabc.com.br. E eu aguardo você na semana que vem em mais uma edição do nosso programa Opinião. Muito obrigado e até lá.